Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Vamos orar? Senhor Jesus, unja com o teu Santo Espírito agora, tanto quem vai pregar, tanto o público que vai receber a palavra. E que todos nós, quem fala e quem escuta, não possamos ser só ouvintes da tua palavra, mas que depois de ouvi-la, nós possamos guardá-la no coração com muito amor e depois praticá-la em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, mediante a pregação do Evangelho. Amém, Senhor. Meus irmãos, Rei Davi é um dos personagens mais famosos e mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? Todo mundo conhece a história dele. Ele é um homem famoso por ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem conhecido como capaz de exercer misericórdias exemplares. Mas Rei Davi também ele é muito conhecido nas antigas escrituras e na tradição judaica como um rei das grandes batalhas, como aquele homem da guerra, o homem da espada, conhecido por derramar muito sangue, que destruía todas as nações que tentavam se apoderar de Israel. Todas as nações que fossem inimigas de Israel, Davi se levantava contra elas e triunfava, e vencia as batalhas. Ele era conhecido como um destruidor de exércitos inimigos também. Mas é interessante que Davi, ele como rei, ele era um destruidor de reinos inimigos, de exércitos inimigos. Mas como homem em si, como homem comum, como eu e você, Davi, nessa passagem, ele passou a ser um destruidor de lares. E através do adultério que ele praticou com Batseba, aquela mulher casada com um dos seus soldados, ele destruiu não só o lar de Batseba, mas também o seu próprio lar. Ele destruiu duas famílias com aquela ação impensada que ele praticou naquela tarde. Vejam bem, os irmãos conhecem a história. Nas linhas posteriores aqui do segundo livro do profeta Samuel, nós vemos que Batseba ficou grávida. E depois, para ocultar aquele ultraje tão grande que Davi tinha praticado, ele manda matar Urias, levando ele até o fronte de batalha para ele morrer com as flechas do inimigo. E ele morre. O lar de Batseba foi destruído por causa do pecado de Davi. Mas por outro lado, o próprio lar de Davi, com essa ação impensada, insana, também foi destruído. Os irmãos conhecem nas linhas posteriores do segundo livro do profeta Samuel, que o profeta Natã, logo depois, foi ao palácio e repreendeu Davi, e disse assim: você cometeu esse adultério, o Senhor bem sabe disso, mas o Senhor vai te perdoar, mas a sua ação vai ter que gerar algumas consequências nocivas para você. O Senhor, como punição, Ele vai trazer para sempre a discórdia e a espada para sua casa. E os irmãos sabem muito bem o que aconteceu como punição do Senhor. A discórdia se implantou entre os filhos de Davi, e a sua família foi destruída. Amnon se apaixonou pela sua irmã Tamar e coabitou com ela. Houve um incesto, um ultraje dentro da família de Davi. Logo depois, Absalão, o outro irmão, ficou sabendo desse ultraje e matou o seu irmão Amnon. Ou seja, a espada depois nunca mais saiu da casa de Davi. E Amnon usurpou o leito real de seu pai Davi, coabitando com todas as suas concubinas, não em secreto, como Davi fez com Batseba, lá nas câmaras secretas do palácio real, mas no eirado do palácio real, à luz do sol do meio-dia, diante de todo Israel. Houve discórdia na casa de Davi, sua casa foi destruída. Meus irmãos, Davi, quando ele saía com a sua espada, ia destruir exércitos que se colocavam contra Israel, ele era dirigido e amparado pelo Senhor. Mas quando ele estava no interior da sua casa e destruiu o seu lar, ele foi dirigido pelo sabor do pecado. Meus irmãos, o pecado, é interessante que ninguém
peca por acaso. O pecado, ele não aparece de repente, instantaneamente nas nossas vidas, por acaso, sem motivo. Ou seja, ninguém que tem plena comunhão com o Senhor, acorda um belo dia de manhã, abre seus olhos, levanta da cama e diz: hoje eu vou resolver pecar. Hoje eu vou resolver fazer alguma coisa errada. O pecado não entra nas nossas vidas por acaso. O pecado, ele entra nos nossos corações. Ele entra dentro dos nossos lares quando ele encontra previamente um ambiente propício para lá ele ingressar, crescer e depois destruir os nossos lares. E foi assim com Davi também. Houve um ambiente no qual ficou propício a entrada do pecado dentro do lar de Davi. E lá o pecado entrou, cresceu e destruiu o seu lar. Meus queridos, na noite de hoje, a mensagem tem como objetivo, analisando as ações de Davi, nós estudarmos como o pecado entra em nossos lares. Quais os ingredientes, quais os elementos que formam o ambiente perfeito para o pecado entrar, crescer e destruir homens e lares. É sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. O primeiro ingrediente, o primeiro elemento que forma um ambiente perfeito para o pecado entrar nas nossas casas é o isolamento. É o isolamento dos membros da família. Percebam que no versículo 1, era chegada a época dos reis saírem à peleja, saírem à guerra. Então, o que Davi fez? Ao invés de seguir os seus liderados para a guerra, ele envia Joabe, o comandante Joabe, junto com seus guerreiros, e mais todo Israel que tinha destruído os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Meus irmãos, o primeiro elemento que gera o pecado dos nossos lares é o isolamento. O rei Davi, ele tinha que seguir a tradição dos antigos reis de Israel, que era estar com seus homens. É importante que rei Davi ficasse junto com os seus. Quem eram os seus? Davi era um homem de guerra. Davi tinha que estar junto com os seus homens de guerra, com seus soldados, com seus guerreiros. No entanto, ele fica em Jerusalém, manda seus soldados para uma terra distante e faz de Jerusalém uma espécie de um quarto particular para ele cometer o pecado que ele fez. Meus irmãos, o pecado, ele exige privacidade. Tanto é que Jesus Cristo fala que os homens odeiam a luz, odeiam Cristo Jesus, que é a luz do mundo, porque a luz dissipa as trevas, e os homens cometem as más ações, os pecados, na escuridão, porque assim eles não podem ser vistos, e a luz revela as suas más ações. Por isso que os homens não gostam da luz. O pecado, para se desenvolver, ele exige privacidade, e a privacidade se desenvolve no isolamento. É interessante que o isolamento entre os indivíduos nesse texto é a marca principal dessa passagem. Os dois principais elementos desse texto aqui, os dois principais protagonistas desse texto, que é Davi e Batseba, em nenhum momento eles trocam uma palavra. Eles sempre conversam através de intermediários ou através de mensageiros. A gente vê no versículo 3, no versículo 4, que Davi viu Batseba se tomando banho, ela era muito bonita, e ele pediu informações para saber quem era. Ficou sabendo que ela era mulher de Urias, um dos seus guerreiros, o Eteu. E aí o que ele fez? Ele foi até lá e conversou com ela? Não, ele mandou o quê? Mensageiros. E depois os mensageiros trouxeram ela até o palácio, eles coabitaram, e depois dela se purificar, ela voltou para casa. Dias depois, ela ficou grávida, ela voltou para o palácio para dizer pessoalmente para Davi? Não, ela fez o quê? Ela enviou mensageiros. As pessoas nesse texto, elas não conversavam umas com as outras, elas falavam através de intermediários, através de mensageiros. Isso denota o quê? O isolamento entre as pessoas. Meus irmãos, é muito importante a gente saber uma coisa: existe o isolamento produtivo.
E a Bíblia estimula isso. Jesus Cristo muitas vezes ia para lugares desertos se fortalecer e orava. É preciso muitas vezes a gente se isolar. Para quê? Para as nossas orações particulares. Muitas vezes é preciso você fechar a porta do quarto e à meia luz conversar com o Senhor, para você orar, para você meditar na palavra, para você estudar, para você descansar. Mas o isolamento, ele se torna nocivo e prejudicial quando ele toma o tempo que deveria estar sendo ocupado e usufruído junto com a família. O isolamento, ele se torna nocivo e torna-se um ingrediente para a entrada do pecado dentro de um lar, quando o prazer de se isolar se torna maior do que o prazer do convívio com os outros membros do lar. Aí o isolamento se torna extremamente prejudicial. E no isolamento, a pessoa tem a privacidade total para depois de algum tempo abrir o seu coração para pecados que ele só pode fazer na privacidade. Queridos, o isolamento alimenta a mente com desejos devassos, desejos que só podem ser feitos escondidos. Por isso que ele é um fermento muito grande para o pecado crescer nas nossas casas. Mas hoje, nos nossos dias, muitos lares são destruídos por causa do isolamento dos seus membros. Vejam bem, muitos maridos, muitas esposas, depois da jornada diária de trabalho, têm mais prazer em ficar fora de casa do que estar voltando para dentro de casa. Nós vemos essa situação do isolamento muito marcante na vida dos nossos filhos, dos jovens e dos adolescentes. Quem é o pai ou a mãe que tem um filho adolescente que não fica preocupado com as horas e horas a fio que o filho adolescente ou jovem fica jogando videogame ou fica na internet dentro do quarto trancado? E eu digo para os irmãos, os filhos podem passar algum tempo sozinhos, fazendo as suas distrações, desde que o tempo que eles passem sozinhos não seja maior do que o tempo que eles poderiam passar com seus entes queridos, desde que o prazer deles estarem sozinhos não seja maior do que o prazer de estar junto com seus membros das suas famílias. Nós precisamos evitar o isolamento, meus irmãos, evitar o isolamento. Você que é jovem, você que é adolescente, jogue seu videogame, converse com seus amigos no WhatsApp um pouco, mas na medida certa, e dê prazer no convívio com seu pai, com a sua mãe. Famílias, nunca deixem de, na hora do almoço e na hora da janta, do café da manhã, desligarem a televisão, desligarem os celulares e não se isolarem. E nos almoços, nas jantas, sentarem todos juntos à mesa e congregarem em momentos de união. Isso não alimenta só o corpo, alimenta também a alma. É preciso evitar o isolamento dentro de nossas casas. Tenham projetos em comum. Muitos casais perguntam para mim, pastor, o que eu posso fazer para me unir mais à minha esposa? Pastor, o que eu posso fazer para me unir mais ao meu marido? E eu digo, tenham projetos em comum. Tenham projetos em comum. Uma vez eu lembro que de madrugada eu era pequenininho e eu acendi a luz da sala, estava acordado no meio da madrugada e eu vi meu pai e minha mãe com o abajur ligado e eles com folhas e folhas sobre a mesa, réguas e traçando retas e linhas. E eles passavam noites e noites planejando a reforma da casa. E eu percebia que isso não levava eles na direção de um objetivo a ser cumprido, mas também fazia união entre eles. Vocês ter planos em comuns unem o casal, isso é muito importante. Meus queridos, se você está passando por momentos de desagregação na sua casa, lute. Eu sei que você que é pai, que vê que seu filho está passando horas e horas isolado da família, você tem tentado trazer ele para a comunhão do lar, mas não desanima, lute, que Jesus Cristo vai te ajudar a trazer seu filho de novo para a comunhão. Tenham atividades em comum, desenvolvam atividades em comum. Uma vez eu estava conversando com um pai e ele me disse assim, pastor,
o meu filho está precisando perder peso e eu não sei como é que eu estimulo ele a fazer atividade física. Eu comprei uma bicicleta aqui para ele, a gente tem um percurso tão extenso na frente de casa para pedalar, e ele fica relapso, ele não tem vontade de se exercitar. E eu não sei como que eu faço para estimular meu filho ao exercício físico. E eu pensei assim, eu vou comprar uma bicicleta de última geração para ele. Não deu certo. Eu já pensei em toda vez que ele sair para andar de bicicleta, eu dar um dinheirinho para ele, para estimular ele. Mas isso também não deu certo. E eu disse assim para ele, então, você quer conseguir fazer seu filho andar de bicicleta? Compre uma bicicleta para você também e ande com ele. Atividades em comum unem a família. E o isolamento, que é um ingrediente para trazer o pecado dentro de casa, acaba indo embora. Eu queria dizer para os irmãos, meus queridos, que Jesus Cristo, Ele ama pessoas. E Ele jamais se isola dos nossos lares. Pode ter certeza, meu irmão, você que está passando por uma dificuldade no seu lar, na criação dos filhos, no sustento do seu lar, na relação conjugal, com a sua esposa ou com o seu marido, pode ter certeza, Jesus Cristo ama pessoas. Jesus Cristo, pensando no plano da salvação, considerou o quê? Coisas, objetos? Não, ele considerou seres humanos, e Jesus Cristo jamais se isola dos nossos lares, é Ele que visita os nossos lares todos os dias, jamais se isolando das nossas tribulações. Mas é interessante aqui que, analisando esse texto, a gente vê que rei Davi, no versículo 2, ele estava numa tarde, à tarde, na casa dele, descansando. E o que ele fez em plena tarde? Acordou em plena tarde e ficou passeando a esmo pelo terraço da casa real, sem fazer nada, sem compromisso, sem horário. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que o segundo ingrediente para o pecado estar entrando nos nossos lares e destruindo nossos lares é a ociosidade. É a ociosidade. Percebam que o que era mais fácil para Davi fazer? O ser humano tem essa tendência de escolher para ele o que é mais fácil fazer, o que é mais cômodo, o que é mais tranquilo. Veja bem, era para Davi estar descansando em casa, acordando às 2, 3 horas da tarde, espreguiçar e ficar andando pelo terraço real, sem ter nada para fazer? Não! E não era para ele estar ocioso, era para ele estar fazendo o quê? Seguindo a antiga tradição dos reis, de estar indo guerrear junto com seus guerreiros. No entanto, Davi prefere fazer o que é mais difícil, que é sacar sua espada, empunhar seu escudo e ir para a guerra. Davi preferiu ficar em casa, que é o mais cômodo. Os seres humanos têm essa tendência de escolher o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais convidativo para acomodação, para menor dispensação de esforço físico. É assim a natureza humana, mas isso aí é perigoso. Porque isso aí, em certa medida, pode gerar o ambiente perfeito para o pecado crescer nos nossos corações e nas nossas casas. Vejam bem, se você está de férias, não tem problema nenhum você acordar 2, 3 horas da tarde e ficar descansando. Mas no caso de Davi, ele não estava de férias, era o momento dele estar junto com os reis na peleja. Ninguém em sã consciência, ninguém que tem suas responsabilidades e seus afazeres dos dias diários, vai ficar dormindo até a tarde e andando a esmo pela sua casa. Meus queridos, o ócio, ele criou um ambiente perfeito, ele criou a oportunidade e o momento e a ocasião para Davi, enquanto perambulava a esmo pelo terraço real, de repente, avistar aquela mulher bonita e formosa tomando banho e se sentir atraído por ela. Agora, se ele tivesse junto com os seus, fazendo o que ele devia fazer, guerreando, trabalhando, administrando a cidade, cuidando
das causas e dos conflitos que seus súditos levavam até ele, com certeza não surgiria aquela ocasião para ele ver aquela mulher tomando banho. Meus irmãos, a ociosidade tem realmente destruído lares. As nossas famílias podem ser destruídas por pecados que nascem no marasmo da ociosidade. Muitos lares têm caído porque maridos, esposas e filhos não têm uma rotina muito bem definida. Porque eles passam muito tempo vago, à toa. O verdadeiro cristão é aquele que sabe aproveitar muito bem o seu tempo, é aquele que sabe organizar muito bem o seu dia. Queridos, indisciplina e falta de horários, e falta de responsabilidades diárias geram um ambiente perfeito para o pecado estar entrando através da ociosidade dentro das nossas casas. Queridos, a família, ela evita a ociosidade quando ela cria uma agenda de responsabilidade diárias para todos os membros da família. Davi tinha que estar seguindo os seus. Quem eram os seus? Os guerreiros. Davi devia estar guerreando. Um pai de família, um marido, deve fazer o que os seus semelhantes fazem, o que todos os outros pais de família fazem, que é sair de casa cedo, acordar cedo, pôr sua roupa, tomar seu café, fazer sua oração, pegar sua maleta, pegar seus instrumentos, suas ferramentas e ir para o trabalho. As donas de casas têm que fazer o que as suas semelhantes fazem. Quer fazer o quê? Acordar de manhã, tomar seu café, preparar os filhos para a escola, preparar o marido para o trabalho e cuidar do seu lar. Os filhos, o que os filhos precisam fazer? Os filhos, para evitar a criação e o desenvolvimento do pecado dentro dos seus corações, eles precisam ter, além do estudo, atribuições conferidas pelos seus pais, responsabilidades conferidas pelos seus pais. Os filhos precisam ter tempo para estudar, mas é muito importante, e isso evita que o pecado entre na vida do seu filho através da ociosidade. Quando você atribui para ele pequenas responsabilidades, como limpar o quintal da casa, como manter sempre arrumado o seu quarto, como ajudar o pai em alguma coisa do seu trabalho, um auxílio complementar, suplementar. Isso ajuda muito a família a estar tirando a ociosidade dentro dos seus lares. Nós somos ociosos por natureza. Pastor, mas vocês podem perguntar, pastor Marcelo, eu tenho ocupado o meu tempo muito bem, eu trabalho, eu acordo cedo, volto tarde para casa, como que a ociosidade pode entrar dentro da minha casa e me levar a pecar? Isso depende do jeito como você administra o seu tempo livre. Você pode ser uma pessoa que tem horários, tem atribuições, tem responsabilidades, mas com certeza você tira um tempinho livre para descansar todo dia. E não tem pecado nenhum nisso. O problema é em como você aproveita o seu tempo livre. Se você desenvolve o seu tempo livre com coisas edificantes, com coisas que depois vão te fortalecer para você voltar para o trabalho. Davi, ele tinha um tempo livre, ele vivia um momento de ociosidade, mas ele fazia o quê? Ele estudava as escrituras? Ele conversava com os sacerdotes? Não, ele fazia coisa que não edificava, ficava perambulando ali para lá e acolá, no terraço real, e aquilo deu ocasião para quê? Para ele ver Batseba. E é interessante que aqui o texto diz assim, que ele viu. E quando a gente vai no original do hebraico, esse viu aqui, não é só um viu da pessoa que dá um relance de visão, viu e voltou e não viu mais. Ele viu e ficou contemplando, ficou babando, ficou olhando, por momentos e momentos. E aquilo fez o quê? Alimentou o seu coração. Alimentou o seu coração. O que é isso aí? Meus irmãos, é resultado da ociosidade. Da ociosidade. Eu queria dizer para os irmãos, Jesus Cristo, num tempo que as pessoas
não se importam com os outros, num tempo que as pessoas ficam pensando no acaso e passam horas e horas de braços cruzados, Jesus Cristo, pensando em seres humanos, pensando na igreja, abriu seus braços na cruz para nos salvar de todo o mal. E Jesus Cristo jamais vai se agradar com a ociosidade. Jesus Cristo veio ao mundo para ser servo do Pai e para trabalhar, e Ele trabalha até os dias de hoje, nos socorrendo todos os dias das nossas vidas. Ele trabalha ininterruptamente, visitando os nossos lares, para nos livrar de todas as nossas tribulações. Mas um terceiro e último ingrediente para o ambiente propício para o pecado estar sendo desenvolvido nos nossos lares é a praticidade do pecado. É a facilidade e a rapidez com que o pecado pode ser cometido. Meus irmãos, pecar é muito fácil. Hoje, pecar é muito fácil. E na época de Davi também era muito fácil. E a gente vai analisar isso agora. Vejam bem, a praticidade para as coisas importantes, para o trabalho, para a diversão sadia, para a organização da rotina doméstica, é muito importante. A praticidade para as coisas boas, ela é importante e tem que ser empregada. O problema é quando a gente usa a praticidade das coisas e a praticidade da tecnologia e dos avanços da sociedade, para quê? Para fazer coisa errada, para pecar. Isso é muito fácil de fazer. Veja bem, Davi, ele nem precisou sair de casa. Ele nem precisou sair de casa para pecar. Ele simplesmente viu aquela mulher formosa, se interessou, mandou perguntar quem era, e depois o que ele fez? Ele saiu à sua procura? Não, foi muito fácil e rapidinho. Ele mandou um mensageiro ir até lá, chamar ela, eles coabitaram, e depois ela foi embora. É tudo muito fácil, meus irmãos, é tudo muito fácil, ele nem precisou sair de casa. E hoje também, a gente vive a praticidade do pecado. Olha só que interessante, Davi, para praticar esse pecado, ele não precisou se expor, ele não precisou aparecer, ele não precisou ir até lá fazer a coisa. Ele fez o quê? Ele mandou um mensageiro. Isso se assemelha muito hoje ao uso que a gente faz das redes sociais para pecar. Você manda um e-mail, você manda uma mensagem no WhatsApp, lá no privado da pessoa ali, e chama ela para fazer alguma coisa errada. Você manda um e-mail, manda uma mensagem, posta alguma coisa, e daqui a pouco tua campainha da tua casa está tocando com alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus. É tão fácil pecar hoje. Meus queridos, é interessante que houve um caso aqui de uma relação sexual espúria e pecaminosa. Hoje a gente sabe o tanto que essas relações também acontecem e destroem os nossos lares. Vejam bem, a gente que é pastor, a gente conhece e ouve muitos relatos, e a gente sabe como que o pecado age no mundo lá fora. Hoje é desvantagem, e hoje não é mais vantajoso para um pai de família, para um filho adolescente, jovem, sair de casa e ir até um bordel, ir até um prostíbulo, manter relações sexuais espúrias e ilícitas. O que está em moda hoje, o que está acabando com os prostíbulos, com as boates, sabe o que é? É o anúncio de prostituição através de sites. Então, você abre o site de prostituição, e aí vem a degradação do ser humano, de reduzir a nada a sua integridade física. Você tem a foto das mulheres que você quer escolher, você escolhe, chama, ela vai até a sua casa e você pratica o pecado, você não precisa sair de casa mais. Os bordéis estão entrando em falência hoje. É interessante que o pecado ele também é rápido, ele é prático, ele é rapidinho. Vejam bem, uma vez eu assisti uma entrevista na televisão que eu fiquei revoltado, eu fiquei consternado. Um dos maiores empresários do ramo do sexo da cidade de São Paulo, da capital paulista, ele disse assim: eu tenho um bordel, eu tenho uma boate, que eu presto um serviço para as famílias do Brasil. Porque, vejam bem, se o marido, ele quer trair a esposa e arruma uma amante,
Veja bem, ele vai trazer problemas para o seu lar, porque ele vai ter que sair com ela de final de semana para passear, ele vai ter que gastar dinheiro comprando presente caro para ela, ele corre o risco dela ligar de vez em quando na sua casa, ele corre o risco de engravidar a moça. Agora, eu sirvo um serviço benéfico para as famílias do Brasil, porque o marido, ele sai do trabalho, ele sai de casa, rapidinho ele vem aqui, mantém relação sexual e volta para sua casa, sem compromisso nenhum, sem ninguém ficar sabendo, e muito rápido. E ele diz assim: eu presto para a sociedade brasileira um serviço de fast food sexual. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele também entrou no pecado através de um fast food sexual. Houve ali, ele mandou Betsaba ir até a sua casa, eles manteram relação sexual, depois ele enxota ela da sua casa e pronto. Sexo sem intimidade, sexo sem casamento, sexo sem santidade, sem consagração ao Senhor, coisa suja, coisa errada. Meus irmãos, hoje pecar é muito fácil, mas eu queria dizer para os irmãos uma coisa: Jesus Cristo, ele não escolhe caminhos fáceis. Nós escolhemos caminhos fáceis. Vejam bem, a ociosidade e o isolamento, eles criam no coração do homem o desejo do pecado. A praticidade do pecado viabiliza o pecado, encoraja o homem ao pecado. E é interessante que os homens, eles escolhem o quê? As alternativas que são mais fáceis para eles. É claro, por exemplo, se eu preciso sair daqui e ir até Belo Horizonte, e eu posso ir de ônibus, demorando muito mais tempo e gastando dinheiro com passagem. E tem um amigo meu que fala assim: eu estou indo para lá hoje, você quer ir comigo de graça? Qual que eu vou escolher como ser humano? Ir com meu amigo rápido e de graça, não é verdade? A nossa natureza é assim. Jesus Cristo, ele não escolhe caminhos fáceis. Veja bem, Jesus Cristo, ele não escolhe para quem ele vai estender o seu braço de conformidade com a gravidade do socorro que ele tem que prestar. Não importa o quão difícil a dificuldade que você está passando na sua casa, Jesus Cristo, ele não vai ver a gravidade do seu problema, ele não vai ver a gravidade do seu pecado, ele vai se empenhar ininterruptamente até ele resolver tudo de errado que está pendente na sua casa. Meus irmãos, santificação é uma coisa difícil e demora muito tempo. Pecar é uma coisa que você faz rapidinho e é muito fácil. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim: santificação não é uma coisa tão fácil quanto pôr e tirar os sapatos, mas pecar é até muito mais fácil do que isso. E a praticidade para pecar pode gerar um ambiente perfeito para o pecado estar entrando nas nossas casas. Meus queridos, vamos traçar aqui algumas considerações para a gente terminar nossa mensagem. Eu queria dizer para os irmãos que Davi, ele era um homem que guerreava e vencia inimigos, e vencia outros homens, mas quando ele estava lá na sua casa, ele perdeu a guerra, não para inimigos externos, mas ele perdeu a guerra para ele mesmo, essa guerra contra o pecado. Você quer uma dica, uma estratégia para você fugir dos elementos que geram pecado na sua casa? O isolamento e a ociosidade? Siga as antigas tradições da sua família, siga os antigos e bons costumes com a sua família. Veja bem, se rei Davi tivesse seguido o antigo e bom costume daquela época, ele sair junto com os reis para a peleja, ele não estaria na sua casa isolado e ocioso para pecar, e ele não ia cair em pecado. Meus irmãos, combatam a ociosidade e o isolamento, participando das tradições que a sua família cultiva e que são benéficas e que geram coisas boas para a família. Meus irmãos, Davi, uma hora ele matou Urias, mas não foi na hora que literalmente Urias estava no fronte de batalha e foi atingido pelas armas do inimigo. Davi, ele matou Urias quando ele ficou sabendo que Batseba,
era casada com ele. E mesmo assim, ele chamou ela para vir para dentro do seu lar e adulterou com ela. Sabe por que Davi matou Urias nesse momento? Porque na sua decisão, ele não considerou a pessoa do esposo de Batseba. Nós, nos nossos lares, nós podemos matar e apunhalar pessoas e ferir pessoas quando nós, nas nossas decisões diárias, nós não consideramos a pessoa da nossa esposa nas nossas decisões, quando nós não consideramos naquilo que a gente vai falar a pessoa dos nossos filhos, do nosso marido. Você pode matar alguém da sua família desse jeito também. Meus irmãos, Deus deu uma autoridade para Davi como rei. Deus deu uma autoridade para Davi como rei para ele fazer o quê? Para ele administrar a cidade, resolver os problemas dos seus súditos, sair para a guerra. Mas o que Davi fez? Ele usurpou. Ele acabou usando esse benefício de Deus, essa regalia de Deus, que era a autoridade de rei, para fazer coisa boa? Não, para fazer coisa errada, para coagir uma mulher casada a manter relação sexual com ele. Ele usou do seu poder, da sua autoridade de rei, para influenciar uma mulher a fazer coisa errada. Eu digo para você, pai, Deus deu uma autoridade para você ser pai dos seus filhos. Como que você tem usado essa autoridade? Para a educação dos seus filhos, para a edificação da sua prole. Maridos, Deus deu uma autoridade para você. Como que você tem usado essa autoridade? Como sacerdote do lar, sendo relapso na prática dos cultos domésticos. Deus deu para você, como marido da sua casa, autoridade para você ser o quê? O cabeça da sua família. E como você tem usado essa atribuição de liderança dentro da sua casa? Isso é para a gente pensar como que você tem usado a sua autoridade dentro do seu lar. Meus irmãos, é interessante que aqui no versículo 4, depois que Batseba, ela se deita com Davi, ela faz o quê? Ela vai se purificar da sua imundícia. O que significa isso? Ela queria eliminar as marcas do pecado. Mas eu queria dizer para vocês, tanto coisas boas quanto coisas ruins deixam marcas. E no caso de Batseba, não era a purificação com água daquele adultério que iria tirar as marcas daquela ação pecaminosa. Apesar daquele processo, daquele ritual de purificação que ela fez, as marcas do pecado ainda iam continuar. Ela trouxe desonra para sua casa. Ela trouxe tristeza para o seu coração. Um bebezinho foi gerado, um ser inocente foi gerado daquele pecado. E de maneira nenhuma, purificação nenhuma, método nenhum ia poder limpar as consequências do pecado. Eu queria dizer para os irmãos que tanto coisas boas quanto coisas ruins geram marcas. Eu lembro que na minha casa, a primeira vez que a Jaqueline foi na minha casa, quando a gente começou a namorar, ela chegou na sala de estar e olhou na estante da sala, em cima de uma plataforma de aço inox, ali de uma bandeja de aço inox, um conjunto de 25 a 30 canecas de porcelana. Aí ela falou assim: Marcelo, mas sua família tem só 4 pessoas, por que vocês têm 25, 30 canecas aqui? E aí minha mãe, ouvindo essa nossa conversa, ela chegou e explicou para ela o que significava isso. Minha mãe, durante 15 anos, ela teve um grupo de oração na minha casa, uma célula, e lá frequentava 20, 30 pessoas, pastores iam lá todas as quartas-feiras, e depois do momento devocional, tinha aquele momento de confraternização, e as pessoas comiam um lanchinho, tomavam um leitinho quente naquelas canecas. E é interessante que
depois de 15 anos, aquele grupo se dissipou. Muitas pessoas se casaram, outras se formaram e foram trabalhar fora, outras faleceram, outras foram morar em um lugar mais distante. Enfim, aquele grupo de oração acabou se dissipando e acabou. E aí a minha mãe disse assim para Jaqueline: Jaqueline, eu deixo essas canecas aqui para lembrar de cada pessoa que vinha no grupo de oração antigo e tornava a minha casa mais feliz. É uma maneira de, sempre que eu olhar para essas canecas, eu estar me relembrando daquelas pessoas e de tudo de bom que elas deixaram na minha casa. Coisas boas também deixam marcas. Deixam saudade, deixam alegria, edificam, deixam seguidores, deixam discípulos, mas o pecado também deixa marcas: desunião, tristeza, feridas, arrependimento, dor. Que marcas que nós temos deixado nas nossas famílias? Você como pai, você como mãe, você como filho, você está escrevendo uma história dentro da sua casa. Toda vez que você faz uma coisa boa, toda vez que você faz uma coisa desagradável, você está deixando marcas na sua casa. E eu te pergunto, você que é adolescente, você que é jovem, que marcas que você tem deixado para os seus pais? Marcas de desobediência, de insubordinação, de tristeza. Você que é marido, que marcas que você tem deixado no seu casamento, no relacionamento com a sua esposa? Davi deixou marcas de destruição. Você como esposo, você como esposa, você tem deixado que marcas no seu relacionamento? Marcas de amor, marcas de carinho, marcas de apoio ou marcas de destruição? Daqui a alguns anos, a sua esposa, o seu marido, o seu filho vai olhar para trás e vai ver as marcas que você deixou na sua casa. Marcas de alegria ou marcas de destruição que você tem deixado? Queridos, para a gente encerrar então, eu queria dizer que tudo que a gente falou aqui tem a ver com consagração. Ou seja, a família cristã, ela precisa dissipar o ambiente perfeito para o pecado estar crescendo em nossas casas, evitando o quê? O isolamento, a ociosidade e a sedução pela praticidade do pecado. E eu queria dizer o seguinte, isso tem a ver com o quê? Quando você se afasta dos ingredientes que geram o ambiente do pecado, quando você se afasta das práticas pecaminosas dentro da sua casa, você está se consagrando. A grande lição dessa noite para você sair e implantar na sua casa é a consagração. Nós estamos aqui falando do prejuízo do isolamento. É pensando em afastar o isolamento das nossas famílias que a liderança da nossa igreja está promovendo o encontro das famílias no mês que vem. É para as famílias se sentirem sadias juntas umas com as outras. É pensando na consagração das famílias, no afastamento, na expulsão dos pecados do lar das nossas famílias, que a gente criou o tema do encontro das famílias, que são famílias consagradas, famílias abençoadas. Você quer ter uma família realmente abençoada dentro do seu lar, destruindo o pecado que pode nele entrar? Em vez de você deixar o pecado destruir a sua família, destrua o pecado antes que ele entre na sua casa, evitando a ociosidade, o isolamento e a praticidade sedutora do pecado. E que Deus abençoe cada uma de nossas famílias. Amém? Amém. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, as consolações e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.